Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crescer e Conquistar. Estou aqui com meu amigo Supera e o tema de hoje vai render, hein, Supera? Hoje vai ser muito bacana, vai ser muito especial porque nós vamos falar sobre inteligência, tá bom? Anderson, obrigado mais uma vez pela sua Bora. companhia, pela sua parceria e nós vamos falar aqui. Primeiro, nós temos que entender que inteligência é diferente de sabedoria, não é verdade? Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que inteligência nós vamos aprendendo no decorrer da nossa jornada, da nossa caminhada através de estudos, através do conhecimento. Já a sabedoria é algo que vem do alto, sabedoria é algo que Deus nos dá. Então, hoje nós não vamos falar sobre sabedoria, nós vamos falar sobre inteligência, tá? E dentro dessas inteligências, nós separamos aqui a inteligência cognitiva, a inteligência emocional, financeira e espiritual. Só isso. Apenas isso. E um desafio em Eu acho 19 que minutos. são 4 partes aqui, são quatro dias de podcasts hoje, né? Qual que o senhor quer começar a falar sobre? Qual que chama mais atenção e que o senhor acha que vai contribuir na vida dos nossos internautas? Aquela que rende 80% do resultado de uma pessoa. Sabe qual é ou não? Tenho dúvida se é o cognitivo ou o emocional. Sem dúvida é o emocional. Emocional. O ser humano ele é feito de emoções, né? Eu tenho uma historinha que eu já até contei, em que a gente faz a seguinte análise. Lá na escola, né, quando vivíamos o ambiente escolar, você tinha os seus amigos, você tinha aqueles que eram nota 10, que faziam tudo o que era necessário, cognitivamente era o mais inteligente da sala, e você tinha aquele bagunceiro que sentava no fundão. E aí você para fazer uma análise de qual que prosperou, de qual que alcançou maiores resultados. E aí as pesquisas e estudos, inclusive de Harvard, vai nos dizer que aqueles que dominaram emocionalmente, independente do seu lado cognitivo, independente da sua quantidade de informações, aqueles que prosperaram na qualidade de um QE, né, do quociente emocional, alcançou assim, 80% alcançou prosperidade e sucesso muito mais rápido. Certo. Mas explica para mim, vou te fazer uma pergunta. Quando a gente fala de emoções, a gente não fala de como se fosse um devaneio, uma utopia. Não devemos dar vazão às nossas emoções. Tem uma emoção que é positiva e outra negativa? Como que funciona isso? Eu acho que assim, eu já ouvi uma frase assim, você nunca deve tomar uma decisão por emoção, por exemplo, né? Então a gente tem como que eu posso dizer, aquele insight que emoção é uma coisa assim que é negativo, né? Nós precisamos fazer uma análise um pouco mais profunda. Vamos analisar isso trazendo um conhecimento de mais de 3.000 anos de prática e de história, que é o que o próprio Salomão, lá em Provérbios 4:26, disse, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Esse coração não era o coração cardíaco que pulsa sangue, é o coração que pulsa sentimentos, emoções, pensamentos. É tão verdade que os próprios tradutores bíblicos, ao longo do tempo, vêm evoluindo na sua tradução desse texto. Em uma tradução vai dizer, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda o teu coração, porque procede a direção da tua vida. E na Bíblia, a linguagem de hoje, guarda os teus pensamentos, pois a tua vida é dirigida por aquilo que você pensa. Então você percebe que até os tradutores vêm num entendimento mais profundo do que ele quis dizer e vai trabalhando a importância daquilo que está relacionado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente. Hoje, os estudos dos pensamentos e das emoções já se transformou em uma ciência. Você tem hoje a psiquiatria, a psicologia, a própria filosofia, o coaching, a PNL e tantas outras ciências que vêm mostrar a importância desses pensamentos no resultado da vida de uma pessoa. Mas nós não precisamos ir longe. Pega, por exemplo,
Uma simples teoria da mentalidade flexível, da mentalidade fixa, que seria simplesmente aquele que tenha uma abertura de mente para novos conhecimentos, para novas ideias, novas experimentações. Antes dele responder, ele ouve, ele entende. E pega aquele que tem a mente fixa, com a razão, não mudo, nasci assim, eu sou assim, que também a gente chama de crenças, né? Com crenças limitantes pré-estabelecidas, e você vai ver quem tem mais resultado. E quando a gente fala resultado, a gente está falando em felicidade, em alegria, em recursos realmente materiais, em conquista de pessoas à sua volta, na prosperidade no sentido amplo da sua palavra. Então, a gente percebe que lidar com esse tema relacionados a pensamentos, ela está em todas as áreas das nossas vidas. Aquele que domina bem as suas emoções, ele tem um bom relacionamento conjugal. Aquele que domina bem as suas emoções, ele prospera porque ele consegue lidar facilmente com pessoas no seu ambiente profissional. Ele consegue entender o quanto o outro ser humano também é emocional, e com a empatia ele conquista o outro ser humano e tira resultado dele. Sim. Ou ajuda esse outro ser humano a se elevar, né? Então, a gente percebe que não é uma utopia falar em relação a sentimentos e emoções nos resultados, porque diariamente nós somos envolvidos. Hoje, você vai num shopping, num supermercado, tem aquela musiquinha de fundo tocando. Qual é o objetivo daquela música de fundo? Que a gente eu chamo de música de shopping, né? Que fica na sua cabeça, compre mais, compre mais, compre mais. Ela tenta induzir você nos seus sentimentos e pensamentos a gastar mais. Quantos gatilhos? Tem um dos meus livros que eu falo sobre 23 gatilhos mentais, que são gatilhos do tipo, a hora que vem na sua cabeça, te leva a ter uma ação. Né? Quando você vê, por exemplo, numa vitrine de uma loja, última peça, o que aquela frase está te chamando e está te dizendo? Compra porque é a última. É a oportunidade, o gatilho da oportunidade, o gatilho da escassez. Então, você vê coisas materiais induzindo os seus sentimentos para que conquiste em você um resultado, para você ou para mim. Show de bola. Vem um insight aqui para mim agora, que por isso que hoje existem muitos cursos de inteligência emocional, não é verdade? Porque pelo que eu entendi da explicação do senhor, nós precisamos então ter domínio das nossas emoções, porque a partir do momento que nós temos domínio, conseguimos dominá-las, a gente consegue então gerir melhor tudo na nossa vida, tomar decisões melhores. Hoje o nosso melhor conselho é que realmente a pessoa vá aprender a ter a gestão emocional. É muito mais fácil tomar um remedinho faixa preta, né? Por quê? O remedinho faixa preta, ele tira os seus sentimentos, ele tira a possibilidade de você pensar, ele mexe no seu sistema nervoso central, que paralisa essas suas ações relacionadas a pensamentos e sentimentos. Tem algumas pessoas que vão para esse lado, não estou entrando no mérito se é certo ou errado, cada um analise, procure o seu médico e veja os efeitos colaterais. Mas quando a gente percebe e a gente vai para o lado da gestão emocional e de uma habilidade de você ter o domínio de si mesmo, você se autocura, né? Quando a gente se conhece, né? Ou quando nós nos conhecemos a nós mesmos, e eu consigo entrar lá e falar assim, olha, esses pensamentos não são bons, esses sentimentos não são bons, não quero pensar isso e não quero sentir isso. E você tem esse domínio, ele é seu, os pensamentos são só seus. Então, quando eu consigo ter esse domínio, eu consigo agora encontrar outra saída, outros caminhos. Então, automaticamente eu me curo de muitas coisas. Quer uma ferramenta que é da linha de pensamento que cura sentimento? É o perdão. Porque o perdão é uma coisa que não é física. Ela é, primeiramente, um pensamento. Eu livro a questão de ódio, de dor, dos meus pensamentos em relação a outra e perdoo ela. Quando eu faço isso e faço limpando a minha vida, automaticamente eu me livro de um peso, me livro de angústia, me livro de tantas coisas. Então, é uma ação dos meus pensamentos que mexem com o meu sentimento e trocam o meu estado de conquista, de resultado automaticamente. Poxa vida, e isso é muito legal, porque eu li num livro acerca do perdão ser algo
100% emoção. E, biblicamente falando, eu li isso, achei, porque eu nunca tinha visto sobre essa perspectiva, que o engraçado, que o perdão é a única coisa que é condicional na Bíblia. No sentido de que, por exemplo, se você não amar Deus, Deus te ama do mesmo jeito. Se você for infiel a Deus, Deus ele permanece fiel. Mas Deus ele só te perdoa se você conseguir perdoar alguém. Isso não é fantástico? É um instrumento que Deus está mostrando ali que nós temos essa função e temos esse poder, né, de mudar o nosso pensamento em relação ao outro, simplesmente com o fato de eu ter um novo pensamento e um novo sentimento relacionado a essa pessoa. Show de bola. E me diz uma coisa, qual que é a diferença, só para os nossos internautas ficar aclarados acerca do sentimento, da inteligência emocional e da inteligência cognitiva? A inteligência, eu ia falar classificar o lado, mas deixa isso para lá. Qual é a diferença da inteligência cognitiva para a inteligência emocional? A cognitiva está relacionada com a quantidade de informações que a gente recebe, né? O conhecimento em si. Ela está ligada diretamente com os aprendizados do dia a dia. Já a inteligência emocional é como nós lidamos com os nossos pensamentos e sentimentos. Então, eu posso usar o lado cognitivo, né, o aprendizado cognitivo, para adquirir conhecimento em relação a sentimentos, pensamentos, planejamentos, né, que vêm dentro de mim. Mas também posso usar sentimentos como aprendizado para o meu lado cognitivo, onde esse sentimento não é bom para mim, então não quero ele, pronto, aprendi. Então a gente tem essa mistura, né? O ser humano ele é feito desses dois lados, né? Ele é feito, por isso que eu falo que alguns classificam, né, o lado direito, o lado esquerdo. Eu falo assim, mas se balançar demais, né? Então tá tudo muito misturado, né? O ser humano ele é fantástico por conta disso, né? Ele tem essa capacidade de aprender, de evoluir, de transformar a si mesmo e transformar o ambiente onde ele está. Ele tem a capacidade de amar e odiar em fração de segundo, né? Então esse ser humano ele é extraordinário por conta disso. Show de bola, obrigado. Obrigado pelo conceito, pela definição. E a gente tem o financeiro e o espiritual. O financeiro, a gente já falou tanto de finança aqui, eu quero deixar por último, se sobrar tempo, mas eu quero trazer aqui nesses próximos minutos, deixa eu ver aqui, a gente tem alguns minutos, 10 minutos, nós temos aqui 8 minutos. Quero falar sobre a inteligência espiritual. Eu vou dar o meu conceito aqui e o senhor tem total autoridade para me corrigir. Fique à vontade. Eu penso que inteligência espiritual tem a ver com um relacionamento com aquilo que é eterno, tá? Quando eu sei que eu sou feito um ser tricotomo, que é corpo, alma e espírito, eu sei que para mim ter inteligência espiritual, eu tenho que nutrir o quê? Minha carne? Não. Eu tenho que nutrir o meu espírito, certo? E o espírito, com E minúsculo, o espírito humano que foi ingerido dentro de nós, ele é responsável por se relacionar com o eterno, com o divino, com o Espírito Santo. Então, eu consigo atrair a inteligência espiritual através de relacionamento com o divino, relacionamento com o eterno. No nosso caso, que nós somos cristãos, a gente acredita na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E como se dá essa inteligência através do relacionamento? É o ato de você acordar, né? Eu tive uma experiência muito bacana com o senhor, que a gente viajou junto, ficamos no hotel junto, e ali toda manhã a gente dava a nossa primícia para Deus, a gente se relacionava com Deus, a gente orava, a gente fazia uma reflexão e ia, né? Então, para você que precisa ter dias melhores na sua caminhada, você tem que entender que você não é só um ser humano. Eu costumo dizer que você não é um ser humano que de vez em quando tem experiências espirituais. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana, né? E então, como nós somos seres espirituais tendo experiência humana, nós temos
que nutrir também o nosso espírito, através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, né? E aí o senhor... Não, acho que está fantástico a sua explanação. Posso acrescentar muito pouco a essa sua visão, colocando talvez da seguinte forma. Tudo começa, a inteligência espiritual começa com um despertamento espiritual. E a partir do despertamento espiritual, que é a sua percepção, experiência, conhecimento relacionado à espiritualidade, você passa a ter a partir daqui uma evolução, um aprendizado dia a dia. Agora, há uma complexidade muito grande e a gente precisa separar religiosidade de espiritualidade. Sim. Né? A gente acha que já conversou sobre isso em um dos podcasts, onde a religiosidade está ligado às percepções humanas em relação a Deus. E a espiritualidade está 100% ligada às minhas próprias experiências com Deus, que são diferentes, independente da religião em si, independente do que os outros seres humanos dizem por aí. E eu acho que Jesus deixou muito claro essa jornada espiritual, e principalmente desfocando da religiosa, em seu próprio ministério e ensinamentos, quando, por exemplo, ele censura fariseus, ele censura os escribas, ele censura as religiões daquela época com os seus conceitos, e 100% corretas, de acordo com a lei, e ele passa, por exemplo, a ensinar uma mulher samaritana, e a dizer para ela que, a partir de agora, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, o que ele inaugura para ela a partir daquele momento, que tinha um monte de crenças religiosas? Mas vocês dizem isso, nós dizemos aquilo, dessa forma, daquela outra. E Jesus fala assim, para tudo. E ela tem, a partir daquele momento, uma experiência e um despertamento espiritual. Tanto é que ela volta para Samaria. O que ela fala para as pessoas? Olha, conheci alguém que mexeu comigo, falou isso, isso, isso. Não seria ele o Messias? Né? Então, ela fala assim, a partir de agora eu tive uma nova experiência e quero crescer nisso. E todo mundo entende, vamos conversar. E Jesus entra naquela cidade e, ao final do texto, resume no seguinte: mulher, para de falar a respeito dele, porque nós mesmos estamos vivendo agora as experiências, ou seja, estamos tendo uma inteligência espiritual na qual nunca tivemos. Então, ela é uma percepção, uma experiência pessoal, a espiritualidade. Só que ela nasce a partir do conhecimento, nasce a partir dessa experiência pessoal, aonde eu quero Jesus na minha vida, eu quero o Espírito Santo, eu quero esse relacionamento. E aí, quando você busca agora aprender disso, buscar isso, experimentar isso, isso começa a trazer uma evolução de crescimento na tua vida. Eu chamo isso de inteligência. Porque agora você agora é como a mulher samaritana e o povo de Samaria. Não é mais porque você está me dizendo, não é mais porque a religião me diz, mas é porque as minhas experiências agora elas são extraordinárias. É igual quando Jó ele declarou, olha, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu tenho essa experiência, né, de estar com Ele. Né? Excelente exemplo, né? Houve um despertamento ali. E só para concluir, eu me lembro, quando nós falamos acerca um pouco de religiosidade e espiritualidade, que o senhor até comentou que religiosidade tem a ver com horizontal, né? Relacionamentos entre seres humanos. Agora, a espiritualidade... é diferente. Né? Vertical. É nós aqui com Deus. E, às vezes, religiões falta disso, né? Tem muito de humano, tem muito do cumprimento das regras e das normas, mas muito pouco do relacionamento com Deus. Né? Exatamente. E muitas pessoas que não prevalecem em uma instituição, numa igreja, é porque eles entram na igreja mais com o paradigma religioso do que com o espiritual. Porque quando eu chego com a minha religião em determinado lugar, eu chego com os meus jeitos, com a minha forma, as crenças, minhas crenças. Exatamente. Agora, quando a pessoa ela chega com a inteligência espiritual, ou seja, ligado realmente no vertical, é aquela pessoa que vai aos pés de Jesus,
pelaquilo que ele é, não pelaquilo que ele pode fazer. Então, isso é fantástico. E naquele dia que Jesus falou com a mulher samaritana, ele também conversou com Nicodemos. E ali a conversa não foi com alguém que não entendia dos assuntos espirituais, né? Ele falou com um mestre. E foi uma das conversas, talvez, que daquelas que a gente para, senta do lado e gostaria de estar ali presente naquela sala, porque Nicodemos era um homem muito sábio, as suas falas, a sua inteligência. Nós estamos falando com alguém que Jesus permitiu que entrasse conversar com ele no mesmo nível de conversa. Mas a partir do momento que Jesus apresenta para ele que se não, você não nascer agora da água e do Espírito, né? Ou seja, da água no sentido humano, no sentido dos relacionamentos humanos, mas do nascer também de um Espírito, que é esse relacionamento com o próprio Deus, você não pode ter um relacionamento com o reino dos céus. Você não vai experimentar. Só que isso bagunçou a cabeça dele, porque ele tinha 1000% e uma sabedoria humana relacionada à espiritualidade extraordinária, mas ele tinha muito pouco de experiência com Deus. E essa foi a proposta de Jesus, né? E ele fala, mas eu tenho que nascer de novo, né? Eu tenho que voltar para o ventre mesmo. Como que é isso? Ele tinha mais a religiosidade vivida, né? Isso. De praticidade. E o bacana é que daí a resposta de Jesus para o crescimento espiritual dele era um crescimento que não existe uma fórmula humana. Ele é tão pessoal e é tão específico para cada um que ele traz o exemplo lá, acho que é no 38, que diz, o vento sopra aonde quer, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim são os que são nascidos do Espírito. Ou seja, desculpa, mas para você alcançar a espiritualidade é despertamento, crescimento, mas muita experiência pessoal. Exatamente. É isso aí, é coisa boa. Pena que nós somos limitados ao tempo, né? 21 minutos aqui, mas eu quero pedir para você, tá? Você que aprende conosco, tem sido moldado através do nosso programa, então você compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, tá? Não custa nada para você e nos ajuda bastante. Deixa o seu joinha aí e se inscreva no nosso canal também. Doutor Anderson, mais uma vez. Mais uma, hein? Mais uma, graças a Deus. Deus abençoe você e até a próxima. Até logo. Tchau, tchau. Um abraço.